Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, a apuração importante envolvendo o Bahia e o atacante do Flamengo. Além disso, vamos trazer também situação com o Pedro Murisco, goleiro. Para completar, tem questão relativa a finanças e novidade com relação a Pituaçu. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso aquela dica para você aproveitar e a Centauro tá com Black Friday ainda, viu gente? E em alguns produtos você pode usar também ainda o cupom BARA10. Em outros, por ser Black Friday, não usa, mas também você aproveita a promoção porque tá show de bola, tá aqui, ó. Quando você clicar aqui, e o link eu vou deixar para você, até 80% off, muito produto, viu gente? Tem aqui sunga, tem aqui short também, bem legal. Tem aqui, né, todas as partes de material esportivo, tem tênis, tem camisa de time, né, do Barcelona, vejam vocês, está saindo essa aqui preta, deve vocês tiram a ideia, 91,19. Então dá uma geral no site da Centauro, aproveita. Eu vou deixar o link, fique certo no primeiro comentário também na descrição do vídeo, você já clica e vai direto ao site da Centauro nessa parte da Black Friday. Com detalhe, viu, gente? Repito, nem em todos os produtos vai poder utilizar o Bara 10, porque é Black Friday, os preços já estão muito baixos, mas ainda assim você aproveita a promoção aí e garante descontaços. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo essa novidade interessante a respeito de Pituaçu. Tá aqui, gente, o Grupo Metrópole trazendo. A Sudesb abriu nesta terça 2 a concorrência eletrônica 008-2025 para contratar a empresa responsável pela implantação do novo gramado de Pituaçu. O aviso da abertura foi assinado pelo pregoeiro e agente de contratação na segunda-feira, com sessão pública da licitação marcada para 19 de dezembro, hein? A licitação ocorrerá exclusivamente de forma eletrônica, seguindo as diretrizes da CETRI, em parceria com a Sudesb. Tá aí, gente, bacana, né? O gramado parece que ajeitaram, depois parece ter problema de novo, então vão trocar o gramado. Algum tempo é preciso, e isso pode ser um indicativo de utilização, né? Não sabe se para o rival, não sabe se o Bahia também pode ser valedista em alguns jogos, quando, por exemplo, tem show na Fonte Nova, mas é fato que é sempre bom, e é um estádio realmente Pituaçu, que nos traz, inclusive, boas recordações. Outra informação que eu trago agora é a respeito do Botafogo, gente. Tá aqui a situação do Botafogo, e a gente, inclusive, tem que acompanhar de perto, porque chama atenção, hein? Tá aqui, ó, Liberta DP trazendo, prejuízos da Eagle Futebol, proprietária do Lyon, disparam para 200 milhões de euros em 2024-25. John Textor, dono da SAF do Botafogo, vendeu o ginásio e time feminino quando controlava o clube francês. O Eagle Futebol Group, empresa multiclube de Textor, que controla o Lyon, registrou um prejuízo líquido de 201,1 milhões de euros. No caso ali, 233 milhões de dólares no ano fiscal 24-25. O resultado negativo antes de juros, impostos, depreciação e amortização foi de 477 milhões de euros, enquanto a receita foi de 189 milhões. Apesar de arrecadar 111 milhões de euros com a venda de atletas na temporada, o Lyon segue enfrentando dificuldades financeiras, tá, gente? Porque eu tô trazendo isso, porque isso repercute evidentemente no Botafogo, porque é a SAF do Botafogo. E ele tira dinheiro do Botafogo, que já tá também tendo um embrólio absurdo, para jogar justamente aí no Lyon e seguir cobrindo, né? E tá tendo, inclusive, todo um perrengue envolvendo a situação da SAF do Botafogo com a associação do Botafogo, né? Tá tendo agora ação na justiça e a situação tá bem complicada. E da nossa parte, eu sempre digo, né? A gente acompanha de perto porque, querendo ou não, inclusive está concorrendo com o Bahia em relação à vaga aí. Está concorrendo com o Bahia em relação à vaga. E a gente tem que acompanhar de perto realmente, porque são situações que repercutem e cada vez mais fortalecem, né? Fortalece a nossa SAF e mostra o quanto a gente está bem servido. E que assim seja, porque realmente lá na frente o prejuízo vem forte e se não se cuidarem realmente a situação vai se tornar aí insustentável. A ação da justiça está caminhando, né? Deve gerar aí algum problema e isso aí vai repercutir muito. Por sinal, tá aqui até uma reportagem para vocês verem o embrólio envolvendo o Botafogo, né? Tá aqui inclusive a reportagem, né? A empresa de crédito cobra o Lyon por jogadores vendidos pelo Botafogo. O jornal revela valores de Luiz Henrique, Thiago Almada, Igor Jesus e Jair, ou seja, todo o bolo. O Botafogo está impedindo, inclusive, de vender jogadores por enquanto e a situação prossegue. E quanto menos gente forte, melhor para a gente, né? Que o Bahia se fortaleça e faça a sua parte cada vez mais. Outra informação que eu trago agora é a respeito de goleiro. Vou trazer aqui, citando inclusive o nosso tricolor de aço. Está aqui, gente, o jornalista setorista do Curitiba, da Jovem Pan News e do canal Meu Curitiba. Está aqui, gente, o Rogério Scarione. Ele trouxe a seguinte informação. Flamengo tem interesse em Pedro Morisco. Na semana passada, o empresário André Cury esteve em Curitiba para tratar da situação com o Coxa. O Bahia também, que é o goleiro,
E aqui tá, gente, isso que chama atenção, um detalhe importante aí. Propostas salariais são pelo menos 4 vezes maiores do que o goleiro, do que o goleiro ganha no Curitiba. Vejam vocês, hein? Pensem vocês, estão aí no emprego, né? Um emprego acontecendo e de repente você recebe uma proposta salarial 4 vezes maior. Aí, gente, são profissionais, né? Um menino de 21 anos, né? Um jovem de 21 anos, não menino, e recebe uma proposta dessa, não tem muito para onde correr, não. E o Bahia pode apresentar um projeto de carreira para ele. O Bahia, de fato, até reitero aqui para vocês, tem interesse, não é de agora, é um atleta que desperta interesse do Bahia há algum tempo, não é novidade que o Bahia procura goleiro, e é um atleta que preenche bem esses requisitos, inclusive muita qualidade com a bola nos pés, evoluiu bastante, foi muito bem, dizem que é uma das principais revelações na posição de goleiro no futebol brasileiro, e claro, né, para o grupo, para o Bahia, acaba sendo muito interessante, projetando inclusive a carreira de Pedro Maurício. O Bahia deve sim fazer uma oferta um pouco mais contundente em relação a ele, além, claro, de uma proposta salarial pelo menos 4 vezes maior. Não acredito que o Flamengo vá até o final nessa disputa, o Flamengo tem outras opções, inclusive no mercado, então o Bahia pode levar vantagem de repente trazer o bom goleiro Pedro Maurício. Mas detalhe importante é revelado aí, salário até 4 vezes maior, né? 4 vezes maior, pelo menos 4 vezes maior, né? Até não, pelo menos. Então isso mostra a força que teremos com o nosso tricolor de aço. Para completar, vou trazer uma apuração importante, trazida agora há pouco pela SPN, e isso está movimentando, né, a bolha do Bahia a respeito de Juninho, um atacante do Flamengo. E tá aqui, gente, a apuração da SPN, né? Juninho tem permanência incerta no Flamengo e entra no radar do Bahia para 2026. Até a gente já sabe, né? E tá aqui, André Hernan e Felipe Silva, que trouxeram agora há pouco. De volta ao Flamengo nesta reta final de temporada, o atacante Juninho entrou no radar do Bahia para 2026. Isso aqui a gente já sabe. Mas aqui a apuração, gente. A ESPN apurou que o tricolor de aço consultou condições de negócio pelo centroavante de 29 anos e estuda, viu, gente, uma investida ao final da temporada. Mas ainda não abriu negociações. O Bahia cogita aí ao mercado em busca de um novo camisa 9. Após ficar alguns jogos sem ser relacionado, o Juninho reapareceu recentemente no time de Felipe Luiz, com direito a alguns minutos na final da Libertadores. No entanto, sua permanência na equipe é incerta para a próxima temporada e as partes devem se sentar nas próximas semanas para discutir o futuro do jogador. A contratação de Juninho foi um pedido do técnico Felipe Luiz e habilitada pelo diretor José Boto. Antes de chegar ao rubro-negro, o atacante tinha um acerto encaminhado com o Sevilha da Espanha, mas um telefonema do ex-lateral mudou os planos do atacante. Nesta temporada, Juninho disputou 26 partidas pelo Flamengo, sendo 7 como titular. Ele marcou 4 gols até aqui e tem contrato até o final de 2028. Então tá aí, gente. Informação importante aqui, viu? Trazendo um detalhe muito importante de que o Bahia consultou as condições, o Bahia cogita, e o objetivo é esse, é o mercado em busca de novo camisa 9, mas que ainda não abriu negociações a respeito do atacante Juninho. E aí, Bara, qual é a situação, né? Com mais ou menos uma perspectiva aí de condições, com base inclusive no preço, né, que o Flamengo pagou para contratar o atleta, né? Ele é um atleta em definitivo do Flamengo, tem contrato até 2028. Então, para vocês terem uma ideia, o Flamengo pagou para contratar ele cerca de 5 milhões de euros, que na oportunidade da contratação deu mais ou menos 31 milhões de reais. Sobre isso, eu digo para vocês com muita tranquilidade, o Bahia não vai fazer loucura, porque o Bahia, quando o atleta atinge uma relativa idade, a tendência é que o Bahia não pague direitos econômicos, a tendência é que o Bahia, de repente, faça uma proposta de empréstimo com opção de compra. E o valor não seria tão absurdo, não. O valor que o Flamengo comprou 31 milhões, o Flamengo pode querer diminuir a perda financeira. E aí fixa metas com opções e gatilhos para um valor a ser pago caso ele vá bem no empréstimo. Deve ser nesse sentido. E em relação à questão salarial, aí é um debate também. Porque o Bahia não está com muito espaço financeiro na sua folha salarial. Isso aqui, inclusive, eu digo para vocês com muita tranquilidade, isso é informação. Então, não se sabe se de repente o Flamengo ficar com 50%, o Bahia pagar 50% do salário, a situação pode se viabilizar. Agora, o que eu digo sempre, Bara, o que é que você acha? Eu preferiria investir em um 9 que estivesse em uma melhor condição. E aí, Juninho podia vir como um plus, que é jogador para mim de movimentação, pode jogar como segundo atacante, não necessariamente como um 9, mas seria um 9 com mobilidade, pode exercer outras funções. Então, traria Juninho com a condição financeira boa e traria um outro para concorrer diretamente ali com a função de Yuri José, um mais, né, peso, mais impactante. Então, aguardemos as cenas dos próximos capítulos, mas para quem não quer que ele venha, pelo menos teve um freio aí. Vai estar consultando, não houve proposta efetiva ainda, e a gente acompanha a cena dos próximos capítulos. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Aí da gente chegar aos 90 mil inscritos, aproveita, gente, essa Black Friday aí da Centauro, e
Agora é torcer, né, para que o Bahia faça parte dele mais tarde diante da equipe do Sport. Podemos ter ou jornada ou pós-jogo. Fiquem atentos às notificações. Tamo juntos, saudações colores e até a próxima.